Olá, meu nome é Priscila. Vou dar continuidade no estudo da obra de Clarissa Píncolas, Mulheres que Correm com os Lobos, uma obra belíssima que trabalha a psicologia feminina, humana, mas é mais voltado para mulheres. Hoje nós vamos estudar o capítulo primeiro, analisar um pouco mais, que é com o título de La Loba. Antes, quero dar um aviso rápido. Eu quero poder me comprometer de toda quarta-feira eu estar subindo um vídeo novo aqui no canal. Cada vídeo vai ser um estudo de cada capítulo. Se eu puder adiantar, eu adianto antes, vocês devem ser notificados de alguma forma. Se não, até toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui subindo na plataforma. Sem muitas delongas, vamos dar início ao estudo do capítulo 1, Uma Loba. Eu falei no nosso primeiro vídeo de introdução que a Clarissa Pinkola trabalha com contos. Cada capítulo vai ser contado um conto, um cenário todo lúdico, e isso que é genial dessa autora, porque ela consegue trabalhar aspectos do nosso psicológico, contando contos e fazendo a gente entrar no universo da história. E no final a gente vê que faz todo sentido coisas da nossa psique feminina, que estão enraizadas, que às vezes estão escondidas. Então, assim, tem mulheres que vão se identificar mais com alguns capítulos mais do que outros. O La Loba é um conto muito importante, mas, por exemplo, eu no capítulo 2, o Barba Azul, eu me identifiquei demais. Foi um capítulo que me sacudiu, assim, as minhas estruturas, e por isso que essa obra é magnífica, eu acho que toda mulher deve ler. Claro, cada mulher vai ter um tipo de experiência. É por isso que eu vejo a necessidade de fazer esse estudo, porque para cada mulher vai ter algum impacto, alguma mudança atrás. Outras, porque a leitura é muito densa, irmãos. A Clarissa Píncola, ela tem é uma leitura muito, às vezes, pesada em alguns trechos, né? Ela se utiliza de muitos termos, muitas analogias, muitos termos técnicos, que às vezes até dificulta, mas eu sugiro, assim, se você está vendo esse vídeo agora, continua vendo, insista, porque vai te trazer muitos benefícios. É uma obra sensacional e depois ela vai fluindo de um jeito que você vai querendo, né, ler cada vez mais. Mas também uma outra observação importante a fazer, essa obra não é uma obra de você ler numa sentada ou numa semana, ela é uma obra que é bem o que eu estou propondo aqui. A cada semana eu vou fazer um estudo, então a cada semana estuda, releia um capítulo por vez, porque vai trazer grandes ensinamentos, né? E La Loba é uma história, é um conto, né? Basicamente, assim, resumidamente, é de uma senhora velha, uma sábia, de tamanha sabedoria, né? Meio gorda, com cabelos desgrenhados, mas que ela tem o objetivo da vida dela de recolher ossos de animais que estão perdidos, que aparentemente ninguém dá mais importância. Ela recolhe esses ossos e a especialidade delas é recolher ossos de lobos. E ela recolhe e coloca eles numa caverna. E nessa caverna ela vai guardando e vai empilhando e construindo para se tornar um esqueleto perfeito, para tornar a forma do esqueleto completa. Quando ela consegue reconstruir esses ossos e tornar numa forma de um animal completo, ela acende uma fogueira, senta-se na frente da fogueira, medita por alguns instantes, pensa na música que ela vai cantar, e à medida que ela vai cantando essa música, ela vai fazendo tipo uma imposição de mãos em cima desses ossos. E quanto mais ela canta, quanto mais ela se aprofunda naquela melodia, a pele daquele animal vai se reconstruindo, e ela vai cantando, vai criando carne, o sangue, e nisso ele retorna à vida. Aqueles ossos tomam vida de novo, e aquele lobo bonito, selvagem, entra a floresta dentro e vai viver a sua verdadeira natureza. Então, esse conto, aparentemente é inofensivo, é um conto simples, mas na psicanálise,
ele apresenta diversos aspectos importantes da gente analisar. Então, o cantar, a gente começa a pensar no cantar. Eu vou tomar minha liberdade de ler rapidamente um trecho para vocês entenderem um pouco, tá, do que significa o cantar na parte psicológica feminina. Cantar significa usar a voz da nossa alma, é sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada uma de nós. Soprar a alma sobre aquilo que está doente. Então, a gente coloca a nossa alma naqueles ossos. E a gente também tem que entender que os ossos, no aspecto psicológico, é aquilo que, mesmo que tenhamos nos destruído, estejamos nós, mulheres, numa fase muito desértica, não sei nem se existe essa palavra, os ossos sobrevivem. E os ossos seriam a nossa alma. Os ossos é o que restou de nós, mas que jamais morre, né? Então, isso se realiza por um meio de mergulho no ponto mais profundo do nosso amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o selvo selvagem transborde, e em seguida, com a expressão da nossa alma, a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho nosso, solitário, um trabalho realizado dentro do nosso deserto da psique. Então, a gente já consegue entender que é importante, né? A La Loba já começa a trazer o primeiro ensinamento, né? Que quando a gente quer trabalhar a nossa reforma íntima, tentar buscar a nossa melhor versão, a gente tem uma necessidade da alma de nós voltarmos à vida, a gente une esses nossos ossinhos e canta, né? Canta com a nossa alma para trazer a vida a nós mesmas novamente, né? Porque muitas vezes a gente se perde por algumas situações, relacionamentos, trabalho, inúmeros são os desafios que nós mulheres muitas vezes nos encontramos e nos sufocamos, e isso faz com que a gente fique literalmente em ossos. Então, esse canto da La Loba, ela traz de volta a nossa vida, né? Só que isso não é um trabalho que a gente deposita no outro. Que nós mulheres, a gente, por questões de carência, né? A gente deposita no outro a responsabilidade de trazer a voz da nossa alma, quando na verdade é um trabalho solitário. Tanto que a La Loba, ela faz isso sozinha. Ela vai catando os ossinhos dela, ela reconstrói, ela medita, ela tem aquele momento dela, canta e reconstrói o corpo, né? Outro aspecto interessante é sobre a caverna da La Loba. A caverna representa o ponto de encontro da mulher com o instinto dos lobos. No primeiro vídeo fala um pouco, né, sobre os lobos, mas é interessante a gente retomar, porque os lobos são espertos, eles são altamente leais com a sua família, né, com seus filhotes, com seus machos, né, as lobas, falando mais especificamente, elas têm uma intuição aguçadíssima, elas preveem perigo, né, e elas têm uma força, uma lealdade, são brincalhonas, e isso é o nosso aspecto feminino, nós temos tudo isso, esse instinto selvagem natural, tá? Não estou falando de novo do selvagem no sentido de algo de descontrole, não, é um instinto da natureza nossa, que muitas vezes a gente perde. Então, a caverna, ela é esse encontro de nós, mulheres, com esse instinto dos lobos, né, das lobas, que faz a gente resgatar aqueles atributos que muitas vezes a gente perde, né? E aqui a autora, ela coloca de uma forma lindíssima, né? Que é o lugar onde as mulheres correm com os lobos, que é o título do livro, né? A mulher selvagem, né, como arquétipo, ela está no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, para quem estudou a teoria junguiana, né, de Carl Jung, Jung defendia muito a ideia do inconsciente coletivo, que é aquilo que a gente não enxerga, que é onde estão os milagres, onde tem as imagens, né? As imagens que a gente guarda, que é passado de geração para geração, que vai nos moldando, né? Moldando a sociedade, né, que nós temos hoje. E a mulher selvagem é um arquétipo que está no inconsciente coletivo, tanto de homens quanto mulheres, tá? Deixa eu ver o que mais. Tem também
A Clarissa Pinkola, ela fala de formas que a gente pode se utilizar, alguns exercícios para a gente retomar esse instinto selvagem, essa mulher selvagem, a loba que temos dentro de nós. Ela diz que a gente pode chegar através de meditação, isso é óbvio, toda a manifestação de arte através de dança, canto, pintura, ou qualquer atividade que a gente possa criar, que a gente possa colocar criatividade. Isso são formas de estimular a gente a trazer essa laloba que temos dentro de nós, né? Deixa eu ver aqui que eu faço algumas anotações, né? Então, a laloba, a mulher selvagem, tudo aquilo que é nosso, nossa naturalidade, a nossa essência, e que muitos, família, relacionamentos, colegas, o nosso trabalho, podem pondar ao longo da nossa história. Eu tenho uma história bem interessante para dividir com vocês, para vocês terem uma ideia, né? Que talvez eu usei a minha laloba, fico feliz por isso. Eu trabalhei há muitos anos atrás num shopping, e eu me lembro que eu trabalhava na parte da manhã, que eram 2 turnos, das 10 às 4 e das 4 às 10. E no turno da manhã ficava só eu e mais uma outra vendedora. E eu tenho, assim, algumas características minhas, que normalmente existem algumas pessoas que convivem comigo que gostam de podar, que eu sou muito brincalhona, que eu dou risada alta, eu dou gargalhadas, e realmente sou uma pessoa que eu tenho que controlar, porque eu dou umas gargalhadas, umas gaitadas boas, e eu sempre sorri, eu chegava todos os dias de manhã com um bom astral, alegre, animada, falante, e essa minha colega, ela já tinha um estilo mais retraído, mas eu não tinha nem... Eu sabia que ela era diferente nesse aspecto, mas não era algo que me chamava atenção. E num belo dia, a minha gerente me chamou para me dar um feedback, e eu tinha batido meta, eu estava indo super bem, né? Até eu estranhei, ai, alguma coisa que eu fiz de errado, né? Para a gerente, perguntei, e ela assim, não, Priscila, até estou meio constrangida de conversar contigo, mas eu tenho que falar porque foi um pedido, né? E eu disse, não, diga, né? E ela falou, ai, a tua colega da manhã, ela está extremamente incomodada com seu entusiasmo, com sua energia contagiante, ela acha que você é alegre demais, que você sorri demais, e ela está muito incomodada com isso. Pronto, falei. E a gente começou a rir, porque eu falei, gente, eu digo, Thaís, se resolve como isso? Ela, não sei, talvez se tu ficar um pouquinho mais quietinha, deixar ela mais isolada, de repente não puxar papo com ela. Eu disse, olha, meu jeito eu não vou mudar. Né? Eu sou comunicativa, sou assim, acho que resgatei a loba ali naquela hora, né? Eu disse, mas eu vou evitar de ficar muito perto dela quando eu estiver assim. Eu posso deixar ela mais no canto dela, eu vou respeitar, porque nós somos diferentes, né? Então é assim, eu respeito ela, então eu vou tentar deixar ela mais de lado. Gente, olha a mágica da vida, né? Porque eu não arredei meu pé, mas de fato eu comecei a passar a deixar, acho que eu não me lembro assim de ter guardado rancor, ou ter feito, não, eu não fiz nada de ruim para ela. Eu simplesmente realmente respeitei ela e deixei ela mais de lado, né? Mas acho que em menos de um mês nós ficamos amicíssimas, inclusive marcamos viagem para fazer junta. Olha a virada. Mas por eu ter respeitado um tempo dela, né? Mas ela viu que eu não mudei, se eu tivesse que cantar, eu cantava, se eu tivesse que conversar com a caixa, que era amicíssima minha, eu conversava. Quando chegava o cliente, eu tratava bem, dava minhas gaitadas alta, mas eu não ficava muito próxima dela. Ela passou a se aproximar de mim, começou a conversar comigo, e quando eu vi, a gente até teve afinidade. Né? Então, essa é uma história muito legal, porque se a gente não cuidar, o meio que a gente está, ele pode muito podar a gente, né? Porque eu tinha 2 escolhas, ou eu me retrair, né? Calar a minha essência, aquilo que eu sou, né? Que isso a gente faz muito por relacionamento, a gente faz muito por questão de família, né? Então, assim, se a gente poda isso na gente, a gente se mata aos poucos. O máximo que eu pude fazer era me afastar dela, eu não ficava muito perto dela. Eu deixei ela respirar um pouco de mim, talvez. Mas isso foi extremamente saudável porque ela naturalmente se aproximou e a gente conseguiu ter até uma amizade, né? Essa história é uma história com um final feliz.
E, assim, não tentando me estender muito, mas já me estendendo, então, assim, a La Loba, ela tem vários aspectos, né? A gente trabalhou a caverna, que é aquele local nosso, do nosso inconsciente, que é o encontro dos nossos ossinhos, da nossa alma, do nosso lado mulher, com o instinto dos lobos. E o cantar é quando a gente procura meditar, buscar dentro da gente aquela força que nós temos, como uma loba que nós somos, e voltarmos à vida. O que a história, o que eu posso resumir de lição que a La Loba traz na gente? Todas nós temos a La Loba, todas nós temos os nossos instintos, que muitas vezes a gente ignora, para tentar agradar outras pessoas, para nos adequarmos a um meio em que estamos. Mas é importante, antes de tudo, irmãos, falo irmãos por causa dos grupos do Espiritismo Fraterno, mas a gente tem que procurar não calar a nós mesmos, porque senão a gente vai se matando aos poucos. E não tem a mulher que nunca passou por isso. Eu tenho inúmeras histórias para compartilhar, em que eu me calei, em que eu fui me tornando apenas ossos. O importante é que os ossos, né, aqui nesse aspecto, são algo que são indiscutíveis, que é a nossa alma. Então, por pior situação que nós passamos, né, por maiores desafios que possamos atravessar, os ossos ficam e os ossos sobrevivem, e a gente, como uma fênix, podemos renascer das cinzas, né? Então, o convite é para vocês lerem, né, e tentarem trabalhar e meditar, né, se imaginando como essa senhora que está resgatando os ossos e vai construindo, estivesse nos reconstruindo. Às vezes você está passando por um momento e que talvez tenha se desconectado de você mesma, né, dos seus instintos, que a nossa intuição, nós mulheres temos uma intuição extremamente aguçada, e quantas vezes nós não confiamos na nossa intuição? É impressionante. Se a gente confiasse mais, nós estaríamos muito melhores, a gente confiaria muito mais em nós seríamos mais livres, nós diríamos não quando muitas vezes a gente disse sim, a gente falaria quando muitas vezes a gente se calou. Então, vamos resgatar essa La Loba, vamos acionar melhor falando, vamos acionar nosso modo La Loba que temos dentro de nós, vamos reconstruir nossos ossinhos e vamos trazer de volta a nossa feminilidade, a vida, né? Então, esse é o recado, é o estudo de hoje. Eu agradeço muito, tá, a audiência de vocês. Deixe nos comentários o que vocês pensam, quais as opiniões, o que vocês podem trabalhar melhor nesses vídeos, tá? E até o próximo encontro no capítulo 2, que é o Barba Azul. Até a próxima.